edição de Dr. Herman, volume 1, a lição 105. Anjos guardiões não pode ser todos os espíritos, mas somente aqueles que sabem juntar dedicação, amor, espírito de solidariedade, sentimento do silêncio, humildade e descrição. Louvemos a todos eles, louvemos a esses amigos, esses protetores que não se cansam, louvemos a todas essas almas que em todas as ocasiões dizem presente diante das nossas necessidades. E depois dessa belíssima página, de proteção e amparo desses amigos espirituais, que possamos pedir a eles, ao nosso querido irmão Jesus, o amparo para o nosso estudo de hoje, acerca do tema finados, em homenagem que iremos fazer. E assim pedimos a todos que possamos unir os nossos pensamentos. Senhor Jesus, querido amigo, muito obrigado, Senhor, por estarmos reunidos em Teu nome, na casa de irmão Clarencio, com a presença amiga desse irmão Clarencio que tanto nos apoia, nos fortalece, nos encoraja ao bem, nos dando sempre a oportunidade do trabalho e do estudo. Que possamos, Senhor, agradecer essa oportunidade, agradecer o convívio tão próximo com esses espíritos amigos enviados pelo nosso querido irmão Jesus. Que nesse instante possamos pedir a Deus nosso Pai a permissão para darmos por iniciado o nosso estudo, Senhor, sobre o tema de finados. Que assim seja, graças a Deus. Bom, graças a Deus a todos, que possamos agradecer a oportunidade do estudo, do amparo, da sustentação que tivemos ao longo da nossa encarnação, dos tempos que estamos passando. E hoje nós iremos falar sobre finados. Essa palestra ela vem com esse tema porque nós nos aproximamos dessa data, que é uma data onde nós homenageamos aqueles que partiram, há uma lembrança maior, de toda a população aqui no Brasil. Nós temos até como feriado o dia 2 de novembro, para justamente nos lembrarmos desses entes queridos, dessa saudade, dessas pessoas que se foram. E muitos de nós nos utilizamos dessa data para fazer uso dessas lembranças. E aí a gente faz essa singela homenagem em falar sobre esse tema que ainda é muito doloroso para muitos de nós. E a doutrina espírita, ela vem justamente nos auxiliar a ter um pensamento, um sentimento diferenciado acerca desse passamento, desse instante da morte, dessa passagem, que é a única certeza que todos nós temos. Ao nascer, nós não temos certeza de mais nada do que vai acontecer nas nossas vidas, a não ser que vai chegar o momento onde iremos partir fisicamente do planeta Terra. Para onde iremos, o que iremos fazer, com quem nós iremos nos encontrar, também são todas essas incógnitas que nos cerca a respeito da morte. Porém, a nossa trajetória, apesar de muito valiosa, a nossa encarnação, a gente já tem a certeza do desencarne. Então, cabe a nós buscar esse entendimento sobre a morte, sobre esse romper de laços físicos, que é o que faz a morte ser algo ainda tão doloroso para nós, porque a gente ainda não compreende a distância, nós não entendemos que acontece um intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. E isso é bem característico, da nossa posição diante dessa infinitude do espírito. Nós ainda somos muito apegados à matéria por sermos espíritos ainda nas nossas recentes encarnações. E aí isso fica muito claro porque
porque a forma com que nós lidamos com a morte vai deixando bem claro ainda a nossa posição. Porém, é de se entender que dependendo, óbvio, né, da relação que a gente tem com o ente que partiu, isso vai ditar o que nós vamos sentir naquele momento. E é lícito sentir saudade, chorar, sentir a perda do seu ente querido. O que nós não devemos é se desesperar ao ponto de brigar com Deus, né? É o que às vezes acontece naquele momento de perda repentina de um ente muito querido, de um filho, de um parente muito próximo. A gente tem esse movimento da negação. E aí, quando a gente começa a estudar, a refletir, a passar mesmo um olhar, né, nessas questões de perder o ente querido, a gente começa a pensar e falar: meu Deus, todos nós iremos passar por essas perdas, mais cedo ou mais tarde. Um ente querido, um parente muito próximo vai partir. Porém, a morte ainda é um tabu para nós. Nós não gostamos de conversar sobre a morte. E a doutrina espírita, ela vem justamente fazer com que a gente converse sobre a morte, que a gente reflita sobre temas até então colocado para escanteio pela dor causada, mas também pela dor física, mas também pela incompreensão de para onde vai o meu ente querido, por que ele se foi, quais os motivos que levaram ele a partir. Todas essas questões que não são respondidas, né, ao nosso intelecto ali de pronto, isso nos deixa muito preocupados em relação a algo que nós não temos o poder, o domínio. E isso ainda para nós extremamente materializado, a gente não ter o domínio sobre a morte, é algo que nos deixa ainda extremamente preocupado, porque você fica preocupado com o desencarno de um filho, de um pai, de uma mãe, de um ente muito querido. E aí a gente começa a refletir: meu Deus, eu preciso compreender a morte, eu preciso entender a morte, eu preciso falar mais sobre a morte. E aí esses momentos, né, que vão acontecendo do finados, vai trazendo para nós à baila o tema e a gente começa a refletir. E é uma reflexão coletiva, porque todos entram nesse processo de buscar em si essas respostas para essa maior certeza que todos nós temos, que um dia iremos partir, que a vida é breve e que eu vou partir para a minha vida de espírito imortal que sou. Porém, esse pensamento é um pensamento doutrinário, da doutrina espírita. E aí, eu lendo um livro que eu achei muito interessante, que é o livro Dores da Alma, de Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito Hamed. É um livro bem interessante mesmo, que ele fala sobre as dores da alma. E uma das dores que ele fala aqui, que ele vai refletir para nós, é sobre a perda. E aí eu vou trazer pequenos trechos, quando ele fala da dor, da importância da dor, de se refletir a perda, né, da tristeza que nos causa, que a gente se faz necessário tudo isso, até mesmo para que a gente ultrapasse e tenha uma compreensão maior, né, a respeito da morte e a respeito desse momento de dor que se faz necessário, mas nós não podemos ficar paralisados nesse momento de dor, de perda de um ente querido. A gente precisa reagir para por quê? Porque a vida continua. Então ele fala aqui: a morte na Terra é um término de uma existência física, é uma passagem do ser infinito. Eu achei interessante quando ele fala isso, né? Para uma nova forma existencial. Então, o ser infinito, o nosso espírito, hoje encarnado, né, no corpo de carne, no planeta Terra, nesse instante, ele está numa transição, né? E aí ele continua falando aqui: infinito para uma nova forma existencial. Então ele vai continuar a sua existência por ele ser um ser infinito
Porém, ele vai continuar existindo no mundo espiritual, no plano espiritual, na erraticidade. E aí ele fala aqui, ela é um interlúdio, ou seja, um intervalo entre as diversas transformações da vida, a fim de que a renovação e a aprendizagem se estabeleça nas almas ao longo da eternidade. Então, ele deixa claro aqui para a gente que, para que eu possa dar continuidade ao meu aprendizado, ao meu crescimento espiritual, ao meu desenvolvimento enquanto espírito infinito, eu preciso dessas passagens. Eu preciso encarnar, viver um corpo de carne, com toda a minha programação espiritual necessária para o meu desenvolvimento do meu espírito, junto àqueles que me cercam, né, para que possamos unidos desenvolver cada um a sua necessidade. Aí é a família, é o grupo de amigos, é o grupo de trabalho que a gente precisa estar se relacionando dentro da sociedade, resolvendo as nossas questões de espírito imortal. Então tá lá a nossa programação espiritual do nosso reencarne. Porém, como eu falei antes, né, a necessidade de voltar ao plano espiritual se faz. E isso é a morte, é o término da existência física, é o cumprimento das tarefas que foram relatadas lá no início da nossa existência. E isso que nos falta compreender. O que eu vim fazer aqui? Será que eu já cumpri tudo que eu planejei juntamente com os espíritos superiores que me organizaram a minha encarnação, que me deram um tempo previsto para que eu pudesse cumprir? E aí, esse é o motivo do nosso estar na Terra. É o cumprimento dessas tarefas, que aos nossos olhos são tarefas enormes, mas que na verdade são micro tarefas, porque 50 anos, 70 anos, alguns já chegam aí a 100 e poucos anos, para uma eternidade é um micro instante. Mas para nós que ainda somos tão materializados, a gente se apega tanto à ideia de estar encarnado, de estar no corpo de carne, de estar na Terra, algo muito satisfatório. E a gente tem essa dificuldade de pensar na vida futura, tipo, eu estou aqui, vou cumprir o meu papel, todas as necessidades que eu tenho de relacionamento, de me ajustar com a lei divina, de modificar, de aprender, né, de melhorar o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo. E a partir do instante que eu conseguir completar as tarefas lá da minha lista necessária de espírito infinito de Andréia Pinto, eu vou partir, porque eu não tenho mais a necessidade de estar aqui. Eu não tenho mais o desejo de estar aqui. E aí eu parto para dar continuidade. Porém, aqueles que ficam e não têm a compreensão do que acontece nessa transição entre o corpo físico e o corpo fluídico, né, que é o corpo do espírito, vem a dor da perda, vem a dor da saudade, vem a dor da incompreensão. E como ele fala aqui, né, Hamed traz pra gente, morrer não é uma perda fatal, não é um mal, é essencial processo de harmonização da natureza. Então, morrer é um processo natural. Nós ainda temos dificuldade de compreender? Temos, todos nós. Ainda não estamos preparados para perder os nossos entes queridos, não estamos preparados para grandes tragédias da humanidade, ainda sentimos dores, tristeza, muitas vezes nos aprisionamos nessa tristeza de perder um filho, né? Teve um ano que eu vi uma reportagem onde uma mãe, ao perder seu filho muito querido, muito próximo, onde eles tinham uma relação extremamente amorosa, de cumplicidade entre mãe e filho, ao perder seu filho num assalto, ela simplesmente negou Deus. Ela falou que não queria, não acreditava mais em Deus e que Deus foi injusto com ela por levar o seu filho amado.
Passado alguns anos, ela entrou em depressão profunda, ela não comia, ela não saía de casa, ela começou a dar trabalho para filho, que teve que parar suas atividades para cuidar da mãe, até que o seu filho veio em sonho, teve a permissão de em sonho falar com a mãe que ele estava bem, que o momento do desencarne dele estava planejado, que era o que ele necessitava passar, que era um momento, ele não tinha mais o que fazer ali, mas que ele agradecia a oportunidade dela, pelo amor que ela tinha por ele, mas a tristeza que ela sentia, a depressão que ela se encontrava naquele instante, não permitia que ele prosseguisse, porque ele se sentia tendo que cuidar da sua mãe pelo fato dela estar extremamente triste, quer dizer, paralisada pela perda do filho tão amado. E esse sonho foi o que trouxe a ela a realidade. Então, veja bem como o plano espiritual há todo um cuidado, né? Até mesmo com aqueles que ainda não têm a compreensão doutrinária, que eu vou falar um pouco mais à frente, da necessidade que nós temos de compreender algo que é fatal para todos nós, que é a morte, esse processo que vai acontecer com todos nós precisamos urgentemente entender que é um processo que todos nós vamos passar, nós precisamos conversar, né, na roda de amigos, entre os familiares. Por quê? Porque isso vai fazer com que quando aquele ente querido, aquele filho tão amado, aquele esposo tão bacana, a gente não sinta tanto a perda a ponto de nos paralisar, a ponto de ter esse colapso de emoções negativo e a gente não conseguir mais compreender a verdadeira necessidade de irmos, de voltarmos ao nosso verdadeiro lar, que é o plano espiritual. E aí, naquele instante desse sonho, dessa breve conversa, né, desse filho com a mãe, que houve a permissão do plano espiritual, ela cai em si e lá na entrevista ela fala que ainda não estava bem, mas que ela melhorou muito por perceber que a vida do filho dela continuava e principalmente que ela não queria que o filho ficasse entristecido pela situação na qual ela se encontrava. Então ela ia lutar com todas as forças dela, agradeceu a Deus, ainda com muitas dificuldades que ela estava nesse momento, ela mesma falou, mas ela tentava compreender da melhor maneira possível para ela, e aí a gente vê que é um patamar, é uma escala para cada um, para que ela compreendesse melhor a morte. E aí a gente vai, continuando aqui. Durante quanto tempo lamentaremos o passamento de um ser amado? A Med deixa esse questionamento aqui. E aí ele responde: dependerá de como estamos preparados para isso, de que modo ocorreu a morte, Então, de como era a história nossa com um ente querido, se éramos próximos ou não. Então, tudo isso tem que ser colocado na conta. Como eu contei, essa história da mãe que perdeu o filho e eles tinham uma história de amor muito linda, no tempo em que eles estavam aqui, a proximidade, o amor, realmente era viável que ela sentisse muito, mas ela não pode paralisar, porque a vida continua. E ela ainda tinha filhos, ela ainda tinha toda uma história própria para desenvolver, superar as suas dificuldades no momento da perda do filho, trabalhar sentimentos, porque a tristeza se faz necessária. Aquele momento de tristeza, aquele momento de recolhimento, tudo isso se faz necessário, até para que a gente possa galgar um patamar maior. Porque a partir do instante que eu começo a refletir, que eu começo a pensar em dores profundas como essa, causadas pela morte, pelo desencarne, pela separação, eu começo a buscar o entendimento, a compreensão, o que realmente acontece. Porque aí a gente começa a ter essa curiosidade, a respeito do que a gente tem de material
para compreender a morte. Aí eu trouxe um outro livro que eu achei também bem interessante, que fala sobre o momento do desencarne, que é o Pensamento de Emmanuel, né, de Martins Peralva. Eu achei muito interessante quando eu comecei a ler, né, fazendo as pesquisas da onde eu ia tirar material para estar falando sobre o assunto, quando eu comecei a ler essa questão número 4, ante a morte, que Emmanuel vem falando a respeito de como nós encaramos a morte. E ele deixa pequenos trechos, né? Assim, o texto é muito bom. Quem tiver a oportunidade de ter o livro em casa ou de adquirir no futuro, ele é muito bom. Ele tem temas assim fantásticos e temas que vão trazer para nós essas reflexões mais aprofundadas de temas que realmente mexem conosco. E aí ele vem falando aqui: apesar da velhice do mundo, e não melhor velhice das religiões, sob o ponto de vista da cronologia, muito pouca gente acostuma-se com a separação dos entes queridos, em consequência da morte ou da desencarnação. Então ele deixa isso bem claro, que nós temos ainda muita dificuldade, apesar da velhice do mundo, apesar da velhice das religiões, que sempre tocam nesse ponto especificamente, sempre falam da vida futura, né, das religiões, porém Kardec, ele traz para nós, além de tudo isso, ele ainda nos dá além, né, como Emmanuel fala nesse livro pra gente, que ele fala assim: a partir da codificação espírita, nos idos de 1857, quando Allan Kardec editou o Livro dos Espíritos, o assunto passou, na verdade, a ser encarado sobre outro aspecto, atenuando sensivelmente a dor da separação e, por outro lado, acentuando, né? Olha só, com a chegada do Livro dos Espíritos, em 1857, o assunto passou, na verdade, a ser encarado sobre outro aspecto, sobre outra forma, sobre outro olhar. Curiosidade, o que é isso? O que acontece depois da morte? Quais são os passos? O que eu vou fazer quando eu chegar lá nesse tal plano espiritual? O que vai acontecer? E aqui ele fala, né, que ele atenua também sensivelmente a dor da separação. Então, o conhecimento, a compreensão, nos dá a possibilidade de compreender mais e melhor essa passagem que todos nós faremos um dia, quem está encarnado. E aqueles que já voltaram para o plano espiritual e que têm a possibilidade de nos auxiliar, eles continuam nos auxiliando, como até o livro de entrada que eu li, do Dr. Erma, que vem falando dos anjos guardiões, né? Também dos espíritos que voltam para nos auxiliar, como Emmanuel, através dos seus livros, das suas falas, dos seus textos filosóficos, que nos dão essa possibilidade de pensar a respeito de assuntos tão diversos, mas assuntos tão profundos, que mexem mesmo conosco. E essa é uma possibilidade, como ele fala aqui, como ele fala, né, que com o lançamento do Livro dos Espíritos, houve um outro aspecto, atenuando sensivelmente a dor da separação para o outro lado, acentuando a esperança de que, não sendo a morte o fim de tudo, a partida é apenas temporária ausência, com certeza de que, mais cedo ou mais tarde, o reencontro se dará em qualquer parte do universo. Nossa, é linda essa parte, porque realmente nos dá esperança de saber que nós vamos nos encontrar com os nossos entes queridos, seja no sonho, como essa mãe que eu relatei, seja no retorno da nossa encarnação, né? No término da nossa encarnação, na chegada do plano espiritual. Quem será que vai estar lá nos esperando de braços abertos, com saudade, com vontade de mostrar o que está acontecendo, com esperança de saber que esse meu ente querido está retornando ao plano espiritual, com uma caminhada um pouco mais tranquila,
ou ainda com dificuldades, mas eu estou aqui para ajudar. Então, tudo isso é algo novo que nós estamos buscando, que nós estamos tendo compreensão, que nós estamos tendo o conhecimento, né? De saber que existe o plano espiritual. Então, a doutrina espírita, ela é fabulosa nesse sentido, porque ela nos dá esperança. Até então, nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos um sentido para entender o que acontecia no instante da morte. E agora, com esse conhecimento, né, o conhecimento e essa assimilação que nós vamos tendo ao longo da nossa encarnação, perdendo um ente querido, a gente observando a perda de um ente querido, de um amigo, a gente vai tendo palavras de consolo, mas em palavras de esperança. Olha, ele está bem. E um dia nós vamos nos encontrar. Que coisa melhor, que palavra melhor de consolo, né? Para alguém que acabou de perder uma pessoa que mexe profundamente com o seu sentimento de amor, não existe. Calma, ele vai voltar, ele está bem, ele foi amparado, né? A gente vê aí algumas cartas de Chico, quando ele alenta o coração de uma mãe que fala: eu estou bem, eu preciso ter um pouco mais de paciência, mãe, um dia nós vamos nos encontrar. É algo muito belo, é esperançoso, e saber que a humanidade caminha para esse entendimento. E aí o desespero, o luto, ele passa a ser um breve instante de respiração, de entender que se faz necessário a tristeza, se faz necessário o choro, né? Porque você perdeu alguém querido, às vezes a gente vai levar um filho no aeroporto, um amigo, a gente chora de saudade. Hoje em dia nós vivemos num tempo onde temos aí vários mecanismos para a comunicação, né? Mas mesmo assim a gente sente falta, sente saudade da presença física. E ter essa compreensão de que um dia, né, como diz Emmanuel aqui pra gente, um dia nós iremos nos encontrar, nem em qualquer lugar do universo. Isso nos causa realmente esperança de reencontro, de estar com esse ente querido. E quando a gente compreende ainda mais e estuda ainda mais a doutrina espírita, a gente começa a entender que existem também outros mecanismos de reencontro, através do sonho, através das materializações, quando há permissão e a necessidade, né? Isso não é uma coisa vulgar que acontece sempre, mas pode acontecer, dessa materialização espiritual, de um ente querido, num local apropriado. Então a gente percebe que não é mais acabou, não existe, não vamos nos encontrar. É muito pelo contrário, é um até breve, nós iremos nos encontrar em algum momento. O meu amor que está aqui continua aqui em crescimento, porque esse amor dos nossos entes queridos, eles não param de crescer. O meu ente querido morreu e eu paro de amar? Não, muito pelo contrário. Ele vai cada vez mais aumentando, crescendo e se desenvolvendo, até que a gente possa se encontrar novamente. Então, meus queridos amigos, né, o tempo já se encerra, que possamos olhar esse instante da morte, que é de verdade algo dolorido, algo incompreensível ainda para muitos, mas que possamos refletir, fazer a leitura desses assuntos uma pauta um pouco mais frequente, que a gente reflita esse instante da morte, né? Para como que eu vou chegar lá, como que meus entes queridos vão ficar, e aí a gente vai melhorando as nossas emoções para esse instante, porque aqueles que partem também sentem a ausência dos que ficam, e aí nós precisamos trabalhar mais e melhor as nossas emoções.
que a espiritualidade amiga nos envolva a todos nós e que possamos, de fato, sentir o perfume desses amigos queridos, nos envolver através do seu pensamento de amor, e que nós também possamos emanar sempre esse pensamento de amor a todos aqueles que partiram. E agora eu convido a todos para que possamos fazer a nossa prece de encerramento do estudo de hoje. Senhor Jesus, querido amigo, só me resta te agradecer, mestre querido, pelo amparo, sustentação. Muito obrigado, Senhor, por estar aqui reunido na casa de irmão Clarencio, com essa vibração amorosa que esses espíritos colocam à disposição de todos nós, que possamos sentir, Senhor, essa vibração de amparo, de sustentação, sempre que os nossos momentos de prece a gente tenha sempre esse envolvimento com a espiritualidade amiga. E assim pedimos a Deus nosso Pai a permissão para darmos por encerrado o nosso breve estudo de hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.